O carcereiro, ele respondia por cada vida ali. Nós não temos muitos detalhes. Os detalhes que temos é o suficiente para nos dar a imaginação do que aconteceu. Quando houve aquele terremoto, os presos não tiveram a intenção de fugir. Os presos ficaram amedrontados. Então, a minha imaginação me diz o seguinte, que eles ficaram amedrontados por causa daquele culto. Eles associaram o terremoto ao culto daqueles dois homens, que estavam com as suas costas dilaceradas, das chicotadas que receberam, dos açoites que receberam. E mesmo assim eles adoravam um Deus vivo. É curioso porque quando o carcereiro ele vê aquela situação e ele vai se matar, Paulo disse, não faças isso, porque todos nós estamos aqui. Todos nós ali, era Paulo e Silas, e os piores homens que vocês possam imaginar, estavam ali, com temor. Todos. Nós não temos nenhuma segurança para dizer que aqueles presos se converteram. Mas nós temos total segurança para dizer que aquele carcereiro se converteu. Então a igreja de Filipos nasceu na história de Lídia, de uma escrava religiosa e de um bruto carcereiro. Assim começa a igreja. Quando você lê aqueles 4 capítulos da carta aos Filipenses, você não pode associar de maneira natural essas pessoas com aquela carta. Tanta ternura, tanta vida, tantas expressões sublimes de Cristo. A carta aos Filipenses é uma carta que é sinônimo de ternura espiritual. É uma visão de Cristo de uma forma tão sublime em termos de afeto, em termos de amor, em termos de vida. 4 capítulos recheados de amor, de cuidado. E aí está um breve relato do início desta igreja. E assim, diz a Bíblia, que ele foi batizado, se você pegar aí a partir do versículo 32, diz que ele foi batizado com todos os seus. Que lindo isso, irmãos. Todos os seus. Então agora a igreja começa a ter um grupo de pessoas. Essa carta é muito especial. Quando você vê essa carta, a história dessa igreja, nessa carta, você vai ver que era uma igreja que tinha um amor, um cuidado especial com o apóstolo Paulo. Eles tinham um cuidado muito grande com a vida do apóstolo. Eles tinham um peso, um encargo pela vida de Paulo. Então aqui nós temos algo maravilhoso que o Espírito Santo tem para nos dizer. Agora, eu quero lhes mostrar algo. Depois de passar por este cenário, eu gostaria que pudéssemos observar alguns detalhes aqui. A vontade do Senhor. Como entender a vontade do Senhor? Eu digo para vocês, irmãos, se essa não é a primeira, talvez esteja entre as 5 perguntas que as pessoas mais fazem. Como entender a vontade do Senhor? Como eu posso compreender o que Deus tem para mim? Como que eu posso saber qual é a vontade de Deus? Eu creio que se, pessoalmente, eu posso dizer que esta está entre as 5 perguntas que eu mais ouvi em toda a minha vida, eu posso imaginar que aqui nesse lugar, muitos talvez estão se perguntando, ou já tenham se perguntado, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou alguns estejam em crise por não saber qual é a vontade de Deus na sua vida. Por viver a vida cristã tantos anos e ainda não saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Como que eu vou entender qual é o caminho de Deus? Se eu não estou indo para a Ásia, se eu não estou indo para a Bitínia, se eu não estou numa direção, numa rota contrária à vontade de Deus. Esse assunto é sério, meus irmãos. A vontade de Deus. É importante nós compreendermos que a vontade de Deus está intimamente ligada a um coração obediente.
coração daquele que obedece. E aqui eu preciso mostrar algo para vocês. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Porque aqui nós vamos entender algo sobre a vontade do Senhor. Como fazer a vontade do Senhor? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que a minha vida cristã está no centro da vontade de Deus? Meus irmãos, digo algo para vocês. Talvez uma das condições mais tristes na vida de um cristão é ele se perder da vontade de Deus. Vou repetir isso. Uma das condições mais perigosas para um cristão é se perder da vontade de Deus. Isto é, seguir em seu próprio caminho. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de homens que começaram no espírito e terminaram na carne. De pessoas que se perderam da vontade de Deus, que tomaram seus próprios caminhos. Então, eu quero ler esses dois textos, porque aqui há algo que nós precisamos extrair. Esses dois textos dizem, versículos 1 e 2 de Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu tenho algumas lições para compartilhar com vocês. A primeira está aqui. Veja que ele diz, para que experimenteis. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus não é para que nós conheçamos. A vontade de Deus é muito mais do que conhecimento, é experiência. Se você não vai experimentar a vontade de Deus, você não vai conhecê-la. Porque Deus não se revela. Ele abre um caminho, ele abre uma porta. Ele espera você entrar. Ele faz como ele fez com Jacó, ele mostra uma escada, ele espera você subir. Ele conhece a nossa disposição. Ele conhece o nosso interesse, ele conhece as nossas motivações. Queremos a vontade de Deus somente para conhecer ou queremos a vontade de Deus para experimentar? A vontade de Deus tem que ser uma experiência. Tome a vida de Paulo. O que era a vontade de Deus na vida de Paulo? Uma experiência. A vontade de Deus era um caminho. A vontade de Deus era um alvo. A vontade de Deus era uma busca contínua. Por isso, Paulo, como ele escreve aos Gálatas, para que eles não pudessem retroceder. Eles começaram no espírito e estavam indo para a carne. Esse é o perigo, irmãos, é nós retrocedermos. É você ver apenas uma porta e você dizer, ali está a vontade de Deus, mas você não entra, você não experimenta, você não aprofunda, você não cresce, você não avança, você não sobe, você fica na periferia. A vontade de Deus é para que nós tenhamos uma experiência, a vontade de Deus é uma experiência, para que experimenteis. O sentido aqui não é de intelecto, é de experiência. Segundo, veja aqui os três pilares para experimentarmos a vontade de Deus. E tudo isso tem a ver com essa visão do varão macedônio. Paulo viu portas se fecharem. Ele viu portas se fecharem. Interessante que as portas se fecharam para ele. Mas também tinham portas abertas. Ele poderia permanecer na região da Galácia. Ele havia revisitado as igrejas. Ele havia consolidado esses cristãos. Porém, agora havia um intento no coração dele de ir mais além. Aquele chamado lá de Atos 13, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado, ainda queimava no coração dele. Meus irmãos, quantos de nós estamos com os nossos talentos de Deus? Não são seus talentos. Quantos de nós estamos com aqueles encargos de Deus enterrados?
Quantos de nós temos silenciado a voz do Espírito, que tem nos dado responsabilidades?